Lição 1. Grandes ofertas. Ai, Ana, foi às compras ultimamente? Sim, fui ao centro comercial ontem. Encontrei algumas ofertas fantásticas. A sério? O que é que comprou? Comprei um casaco novo, um par de calças de ganga e alguns acessórios. As vendas foram fantásticas. Isso é fantástico. Preciso de fazer algumas compras em breve também. Existe uma boa loja que recomendaria? Há uma loja chamada Fashionista que tem roupas da moda a preços razoáveis. Devia dar uma olhada. Ok, ótimo. Terei de fazer uma viagem para lá em breve. O centro comercial estava lotado quando foi? Estava um pouco lotado, mas não tão mau. Os fins de semana são normalmente os mais movimentados. Tento ir durante a semana, se puder. É bom saber. Prefiro ir quando está menos lotado também. Obrigado pelas dicas de compras. Aula 2. Explorando o bairro. Olá, Ana. Alguma vez explorou o nosso bairro? Existem alguns locais interessantes nas proximidades. Olá, John. Na verdade, não. Tenho estado maioritariamente em casa. Que locais recomenda? Bem, há um belo parque a apenas 3 quarteirões de onde estamos. É bastante perto e um ótimo lugar para relaxar. Isso soa bem. Há algo de especial no parque. Sim, não só ajuda o ambiente, mas também embeleza a nossa cidade. Tem uma variedade de plantas e flores que o tornam realmente encantador. Isso é maravilhoso. Deveríamos definitivamente visitar o parque algum dia. É importante apreciar a natureza. Concordo totalmente. Devemos também incentivar os outros a cuidar do meio ambiente e desfrutar da beleza do nosso entorno. Absolutamente. Pequenas ações como apanhar lixo ou plantar árvores podem fazer uma grande diferença. Exatamente. É importante que todos façam a sua parte na preservação do nosso meio ambiente para as gerações futuras. Aula 3. Relaxamento de verão. Ai, Ana, tive um dia tão relaxante na praia. E tu? Olá, John. Fui dar um bom mergulho mais cedo e foi tão refrescante. Isso é fantástico. Deitei-me no meu cobertor e absorvi o sol. Era a maneira perfeita de descontrair. Concordo. A praia é o melhor sítio para relaxar e recarregar as energias. Também foi nadar? Não, não tive vontade de entrar na água hoje. Só queria relaxar e deixar o meu corpo arrefecer. Ah, vejo. Às vezes é bom apenas aproveitar o sol sem se molhar. O que é que fizeste para refrescar-se? Bem, depois de um tempo, voltei para o meu cobertor e deitei ao sol. O calor foi incrível depois de estar na água. Assim, isso soa celestial. O sol pode ser tão calmante e rejuvenescedor. Fico feliz que tiveste um dia tão maravilhoso e relaxante. Eu também, era exatamente o que eu precisava. A praia é o lugar perfeito para relaxar e esquecer todo o resto.
Lição 4. E verdes as nossas cidades. Olá, Ana. Estava a pensar em formas de tornar a nossa cidade mais amiga do ambiente. O que é que achas? Oh, isso é uma ótima ideia, John. Estou sempre à procura de formas de ajudar o ambiente. Bem, estava a pensar que podíamos começar plantando mais árvores pela cidade. Isso não só ajudaria o ambiente, mas também embelezaria as nossas ruas. Adoro essa sugestão. As árvores não só absorvem dióxido de carbono, mas fornecem sombra e fazem com que a área pareça muito mais animada. Exatamente. E também podemos incentivar as pessoas a plantarem jardins, mesmo em pequenos espaços como varandas ou pátios. Sim, isso é brilhante. As hortas domésticas ajudam a reduzir o desperdício e fornecem produtos frescos e locais. Além disso, são tão bonitos de se ver. Absolutamente. E poderíamos pensar em instalar mais painéis solares e implementar programas de reciclagem também. São todas ideias fantásticas. Se trabalharmos juntos como comunidade, aposto que poderíamos fazer da nossa cidade um verdadeiro modelo de sustentabilidade. Concordo. Se conseguirmos as pessoas a bordo e fornecermos os recursos adequados, penso que podemos fazer algumas grandes mudanças. Lição 5. Sonhar com viagens. Sabe, tenho sonhado muito ultimamente em levar uma aventura épica a algures. Oh, posso identificar-me com isso. Para onde é que a tua imaginação o tem levado? Bem, tenho imaginado a flutuar num rio sinuoso, rodeado por vegetação exuberante e montanhas altas. Isso soa absolutamente mágico, John. A tranquilidade de percorrer um rio deve ser tão pacífica. Definitivamente. Adoraria viajar dessa forma, contemplando todas as belas paisagens à medida que avança. Posso imaginá-lo, deslizar por cascatas, avistando a vida selvagem ao longo das margens, sentindo a suave corrente levar-nos adiante. Exatamente. E gostaria de mergulhar na cultura local também. Sabe? Talvez até acampe sob as estrelas à noite. Seria uma experiência incrível. Ligar com a natureza dessa forma, longe das distrações da vida cotidiana. Absolutamente. Acho que seria uma viagem tão aterradora e rejuvenescedora. Só eu, o rio e o ar livre. Lição 6. Acabados. Ai, Ana, notou como a vida na Grã-Bretanha se tornou mais difícil ultimamente. Há muita frustração no ar. Sim, definitivamente senti a tensão. As pessoas parecem mais tensas nos dias de hoje. É muito difícil. Com a crise do custo de vida, muitos de nós sentem-se exaustos. Absolutamente. Também não é apenas financeiro. A pandemia, a turbulência política, está tudo a cotar um preço. Definitivamente. Às vezes, sinto que estou a correr no vazio. Eu também. Temos de encontrar formas de recarregar as energias e lidar com todo este stress. Alguma ideia? Estou aberto a sugestões. Bem, tenho tentado priorizar o autocuidado, mesmo que sejam pequenas coisas como dar um passeio ou ler um livro.
Isso é um bom ponto. As pequenas coisas podem fazer uma grande diferença quando nos sentimos esgotos. Aula 7. Explorando o Japão. Olá, Ana. Ouvi dizer que viajou recentemente para o Japão. Como foi? Oh, foi fantástico! Consegui explorar tantas cidades diferentes e ver uma cultura tão única. Isso é fantástico. Quais foram alguns dos destaques? Bem, adorava passear pelos santuários e templos em Kyoto. A arquitetura era simplesmente de tirar o fôlego. Sempre quis visitar Kyoto. O que mais fez? Também passei algum tempo em Tóquio, que era uma cidade tão animada e vibrante. Fui ao mercado de peixe de Tsukiji e experimentei tantas comidas deliciosas. Ah, o sushi deve ter sido incrível. Já chegou a outras cidades? Sim, também fui a Hiroshima. Foi uma experiência muito comovente aprender sobre a história ali. Posso imaginar. O Japão parece ter tanto a oferecer, tanto cultural como historicamente. Lição 8. Experimentar novos alimentos. Oh, foi fantástico. Sempre quis experimentar cozinhas diferentes. Isso é fantástico! Que tipo de pratos experimentou? Bem, finalmente consegui experimentar sushi. Tenho de dizer que sou um grande fã agora. Sushi é tão delicioso. O que achou disso? Adorei os sabores frescos e a arte que é preciso para o fazer. Tornou-se definitivamente um novo favorito. Fico feliz que tenha gostado. O sushi é um alimento básico na cozinha japonesa. Sim, e também experimentei um churrasco coreano. Os sabores eram incríveis. Oh, churrasco coreano é muito divertido. Consegue grelhar a carne sozinho? Eu fiz. Foi uma experiência gastronómica interativa e social. Lição 9. Viagem de aventura. Ai, Ana, ouvi dizer que está a planear uma viagem de carro em breve. Para onde vais? Olá, John. Sim, estou muito entusiasmado com isso. Estou a planear ir de carro até às montanhas para uma escapadinha de fim de semana. Isso soa fantástico. A paisagem montanhosa é sempre tão deslumbrante. Qual é a duração da viagem? Bem, se tomarmos a autoestrada, levaremos cerca de 2 horas a chegar lá. Isso não é nada mau. Um passeio agradável e panorâmico para ficar longe de tudo. Exatamente. Estou muito ansioso pela oportunidade de relaxar e recarregar as energias na natureza. É a receita perfeita para uma viagem relaxante e rejuvenescedora. Espero que tenham um tempo fantástico. Obrigado, John. Tenho a certeza que será maravilhoso. Mal posso esperar para explorar os trilhos e apreciar o ar fresco da montanha. Isso soa celestial. Certifique-se de que tira muitas fotos para partilhar quando voltar. Lição 10. Encontrando o assento perfeito. Olá, Ana. Encontrou um lugar confortável para a nossa reunião?
Bom dia, John. Sim, encontrei um ótimo local perto da janela. Tem boa iluminação natural e muito espaço. Como está o lugar que escolheu? Não é mau, mas acho que vou tentar encontrar algo um pouco mais acolchoado. Definitivamente faz uma enorme diferença no conforto e desempenho. Concordo, a cadeira certa pode realmente impactar o quão produtivos somos. Por que é que não vais ver este que encontrei? Possui ótimo apoio lombar. Fantástico! Deixa-me dar uma olhadela. Sim, isto é muito melhor. A ergonomia desta cadeira é perfeita. Fico feliz que goste. Os assentos são tão importantes, especialmente para reuniões mais longas. Vale a pena dedicar um tempo para encontrar o ajuste certo. Absolutamente. Pequenos detalhes como este podem realmente fazer ou quebrar uma sessão de trabalho. Já me sinto mais focado e energizado. Excelente! Então vamos começar na nossa agenda. Com estas cadeiras confortáveis, acho que estamos todos a postos para uma reunião produtiva. Parece-me bem. Obrigado por me ajudares a encontrar o local perfeito. Lição 11. Melhorar as nossas vidas. Olá, Ana. Ouviu falar da recente iniciativa para melhorar a qualidade de vida na nossa comunidade? Sim, John, estou muito entusiasmado com isso. O governo local tem trabalhado arduamente para responder às preocupações da população. Isso é fantástico. Que tipo de alterações estão a planear fazer? Bem, querem concentrar-se em criar habitações mais acessíveis e melhorar os transportes públicos. Querem também investir em programas comunitários que promovam a justiça social. Soam como ideias fantásticas. Acho que ter acesso à habitação digna e transportes eficientes são essenciais para uma boa qualidade de vida. Absolutamente. E os programas de justiça social podem ajudar a resolver algumas das desigualdades na nossa sociedade. Definitivamente. Fico feliz que as vozes das pessoas estejam a ser ouvidas. Isto parece realmente um passo na direção certa. Eu também. Tenho esperança de que estas mudanças façam uma diferença significativa na vida dos nossos concidadãos. O mesmo aqui. Estou ansioso para ver o impacto positivo que esta iniciativa terá na nossa comunidade. Lição 12. E verdes as nossas cidades. Olá, Ana. Estava a pensar em formas de tornar a nossa cidade mais amiga do ambiente. O que é que achas? Oh, isso é uma ótima ideia, John. Estou sempre à procura de formas de ajudar o ambiente. Bem, estava a pensar que podíamos começar plantando mais árvores pela cidade. Isso não só ajudaria o ambiente, mas também embelezaria as nossas ruas. Adoro essa sugestão. As árvores não só absorvem dióxido de carbono, mas fornecem sombra e fazem com que a área pareça muito mais animada. Exatamente. E também podemos incentivar as pessoas a plantarem jardins, mesmo em pequenos espaços como varandas ou pátios. Sim, isso é brilhante. As hortas domésticas ajudam a reduzir o desperdício e fornecem produtos frescos e locais. Além disso, são tão bonitos de se ver. Absolutamente. E poderíamos pensar em instalar mais painéis solares e implementar programas de reciclagem também. São todas ideias fantásticas.
Se trabalharmos juntos como comunidade, aposto que poderíamos fazer da nossa cidade um verdadeiro modelo de sustentabilidade. Concordo. Se conseguirmos as pessoas a bordo e fornecermos os recursos adequados, penso que podemos fazer algumas grandes mudanças. Lição 13. Lost Watch. Ai, Ana, viu o meu relógio em algum lugar? Não consigo encontrá-lo. Ou não, isso é terrível. Quando foi a última vez que se lembra de tê-lo? Acho que o tinha esta manhã quando saí para o trabalho. Devo tê-lo perdido algures. 1. Vamos refazer os seus passos. Onde é que esteve hoje? Bem, fui ao escritório, depois almocei no café da rua e depois voltei para cá. Ok, vamos começar pelo escritório. Verificou bem a sua secretária? Sim, procurei em todo o lado, mas sem sorte. Até perguntei aos meus colegas de trabalho se eles já viram. Muito bem. E o café? Deixou em cima da mesa ou no balcão? Não me lembro de tirá-lo no café, mas vou telefonar-lhes por precaução. Aula 14. Calamidades na cafetaria. Ou não, acho que estou prestes a ter uma catástrofe na cafetaria. O que aconteceu? Derrama a sua comida ou algo assim? Estou a carregar este prato de comida e sinto que vou deixá-lo cair a qualquer momento. Nossa, tenha cuidado. Mantendo-o firme e caminhe devagar. Estou a tentar, mas as minhas mãos estão a tremer. Estou tão nervoso que vou fazer uma grande confusão. Ok, respire fundo. Vocês têm isto. Concentre-se apenas em colocar um pé na frente do outro. Ugh, posso sentir os olhos de todos em mim. Odeio ser o centro das atenções assim. Não te preocupes com o que os outros pensam. Basta levar essa comida em segurança para a sua mesa. Suspiro, preciso mesmo de ter mais cuidado na cafetaria. Isto já me aconteceu demasiadas vezes. Lição 15. Melhorar a experiência do utilizador. Olá, Ana. Ouvi-te falar de alguns desenvolvimentos tecnológicos outro dia. O que era isso tudo? Ou, estava a ler sobre como os programadores estão a trabalhar constantemente para melhorar a experiência do utilizador com os seus produtos e serviços. Isso é interessante. Podes dizer-me mais sobre isso? Definitivamente. Basicamente, as empresas estão sempre à procura de formas de tornar as suas ofertas mais convenientes, intuitivas e agradáveis para os clientes. Entendo. Pode dar-me alguns exemplos específicos? Claro, toma algo como aplicações de mobile banking. Os programadores estão sempre a atualizar a interface e a adicionar novas funcionalidades para facilitar a gestão das suas finanças em qualquer lugar. Isso faz sentido. Melhorar a experiência do utilizador tem de ser uma prioridade máxima. Absolutamente. É tudo uma questão de antecipar as necessidades dos clientes e tornar as suas vidas mais simples. Isso é muito inteligente. Mostra que as empresas estão verdadeiramente focadas no utilizador final.
Lição 16. Problemas de deslocamento. Olá, Ana. Que manhã tive. O autocarro estava tão lotado que mal conseguia respirar. Oh não, isso soa horrível. Lamento muito ouvir isso. O que aconteceu? Bem, o autocarro estava lotado e a mala de alguém não parava de me bater na cara. Era apenas uma daquelas manhãs, sabe? Egg. Odeio quando isso acontece. Os transportes públicos podem ser um pesadelo às vezes. Conte-me sobre isso. E ainda por cima, o autocarro ficou preso no trânsito durante 20 minutos. Chegava tão atrasado ao escritório. Isso é o pior. Estaria a irritar-me. Como é que o teu chefe reagiu? Honestamente, foram bastante compreensivos. Expliquei o que aconteceu e disseram que estavam contentes por eu ter chegado em segurança, mesmo que estivesse atrasado. Bem, isso é bom, pelo menos. Tenho a certeza que é frustrante, mas pelo menos o teu chefe não te fez mal. Sim, acho que poderia ter sido pior. Lição 17. Dicas de meditação. Ai, Ana, eu estava a falar com a minha amiga outro dia e ela estava a contar-me tudo sobre meditação. Oh bom, a meditação pode ser uma boa prática. O que é que o seu amigo tem a dizer sobre isso? Bem, ela disse que é muito útil para gerir o stress e melhorar o foco. Mas ela também advertiu que é preciso algum tempo para se acostumar. Isso faz sentido. A meditação é uma habilidade que leva tempo e consistência para se desenvolver. Qual é a sua experiência com isso até agora? Para ser honesto, ainda não experimentei. Mas o conselho do teu amigo faz-me querer tentar. Isso é fantástico. Fico feliz em saber que estão interessados em experimentar a meditação. Tem alguma dúvida sobre como começar? Alguns, na verdade. O meu amigo mencionou algo sobre conhecer as suas limitações. O que é que ela quis dizer com isso? Boa pergunta. Com a meditação, é importante começar pequeno e não tentar fazer demasiado cedo. Talvez comece com apenas 5, 10 minutos por sessão. Ah, vejo, faz sentido. Facilite gradualmente, em vez de esperar meditar por 1 hora imediatamente. Lição 18. Encontrando obras de arte. Ai, Ana, queria perguntar-lhe, tem alguma recomendação sobre onde encontrar arte de parede fixe? Oh, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, tenho estado à procura de novas impressões digitais. Que tipo de vibração é que procura? Bem, estou a tentar refrescar um pouco a minha sala de estar. Quero algo que seja moderno, mas que também tenha um pouco de personalidade, sabe? Definitivamente, isso faz sentido. Já verificou alguma feira de arte ou galerias locais? Normalmente têm uma seleção eclética. Sabem, é uma ótima ideia. Há algum tempo que não vou a nenhum evento de arte. Algum favorito que recomendaria? Há um muito fixe a surgir no próximo mês no centro comunitário. Têm sempre uma grande mistura de artistas e peças locais. Isso soa perfeito. Vou ter de marcar isso no meu calendário. Entretanto, tem alguma loja online que sugeriria?
Deixa-me pensar. O Etsy é sempre uma boa opção para impressões únicas e feitas à mão. E a Society 6 tem uma tonelada de opções muito fixe e acessíveis. Oh, Etsy Society 6, percebi. Vou ter de verificar isso. Obrigado pelas dicas. Lição 19. Ajudantes da lista de tarefas. Ayana, já começou a fazer a sua lista semanal de tarefas? Não, ainda não. No entanto, normalmente acho útil fazer um. Também usa uma lista de tarefas? Sim, definitivamente. Ajuda-me a manter-me organizado e a não esquecer nada. O mesmo aqui. Gosto de categorizar as minhas tarefas por prioridade e data de vencimento. É uma ótima ideia. Escrevo tudo numa longa lista, mas organizá-la provavelmente tornaria mais eficaz. Exatamente. É fácil ficar sobrecarregado com uma lista longa e não estruturada. Quebrá-lo torna-o mais gerenciável. Usa um caderno físico ou uma aplicação para a sua lista de tarefas. Prefiro usar uma aplicação. É mais fácil atualizar e aceder em qualquer lado. Bom, qual a aplicação que utiliza? Queria experimentar uma lista digital de tarefas. Aula 20. Explorando os Grandes Lagos. Ayana, sabia que na parte sul do Ontário existem 4 dos maiores lagos do mundo? A sério? Não sabia que os Grandes Lagos eram tão grandes. Quais estão localizados em Ontário? Os 4 maiores são o Lago Superior, o Lago Huron, o Lago Erie e o Lago Ontário. Chamam-se Grandes Lagos. Uau! Isso é incrível! Já estive no Lago Ontário, mas não sabia a escala total do sistema dos Grandes Lagos. Sim, é realmente impressionante. Juntos, os Grandes Lagos contêm cerca de 21% da água doce da superfície do mundo. Incrível! Não sabia que era um recurso global de água doce tão significativo. Absolutamente. São incrivelmente importantes, tanto a nível ambiental como econômico, para as regiões circundantes. Isso faz sentido. Aposto que há muita recreação, navegação e indústria centrada nos Grandes Lagos. Definitivamente. Apoiam uma vasta gama de atividades, desde a pesca e navegação até ao transporte e fabrico. Lição 21. Proteger espécies ameaçadas de extinção. Ayana, viu as notícias sobre o declínio de certas populações de animais? Sim, é muito preocupante. Tantas espécies estão em risco de extinção nos dias de hoje. Absolutamente. Temos de ser mais proativos nos esforços de conservação. Concordo. A preservação da biodiversidade é crucial para a saúde dos nossos ecossistemas. Definitivamente. Uma das maiores ameaças é o comércio ilegal de animais selvagens. Isso é verdade. As pessoas que compram produtos feitos de animais ameaçados de extinção é um grande problema. Exatamente. Ao recusarmos-nos a comprar esses artigos, podemos ajudar a parar a procura.
Exatamente. É importante que os consumidores estejam cientes do impacto das suas compras. Definitivamente. Cada indivíduo pode fazer a diferença sendo um consumidor consciente. Lição 22. Ajustando a temperatura. Ai, Ana, notei que está a começar a ficar um pouco quente aqui dentro. Podes ajudar-me a ajustar o termostato? Claro, não há problema. A que temperatura gostaria que eu a ajustasse? Vamos com 22 graus Celsius. Isso deve ser confortável. Ok, dê-me um momento. Ajusta o termostato aí, ajustei-o para 22 graus. Ótimo. Obrigado, Ana. Isso deve arrefecer muito bem as coisas. Não se preocupe. É importante manter a temperatura confortável, especialmente nos dias mais quentes. Absolutamente. Fico feliz que possamos controlar o clima aqui. Faz uma grande diferença. Definitivamente. Ter esse controle sobre o ambiente é tão conveniente. Concordado. É um dos luxos modernos que muitas vezes tomamos como garantido. Aula 23. Explorando mercados emergentes. Olá, Ana. Estava a ler sobre alguns desenvolvimentos interessantes no mundo dos negócios. A sério? O que chamou a sua atenção? Há um segmento de mercado emergente que está a mostrar muito potencial de crescimento. Isso é emocionante. A que mercado está a referir-se? Pelo que vi, o setor dos mercados emergentes parece ter muitas oportunidades inexploradas. Interessante. O que o faz pensar que um determinado mercado é tão promissor? Bem, os dados que revisei indicam que há uma elevada procura dos consumidores e espaço para expansão. É ótimo ouvir isso. É sempre bom identificar novas áreas de crescimento. Definitivamente. Estou realmente intrigado com as possibilidades neste segmento de mercados emergentes. Lição 24. Caixa conveniente. Ai, Ana, ouviu falar daquele novo serviço que fornece uma caixa para os hóspedes guardarem os seus pertences valiosos? Não, não ouvi falar disso. O que é isso? É este serviço muito conveniente onde pode alugar um pequeno cofre para manter as suas coisas seguras quando estiver hospedado num hotel ou num alojamento de férias. Oh, isso soa muito bem. Existem outras funcionalidades ou benefícios deste serviço? Bem, as caixas estão convenientemente localizadas mesmo no quarto, para que não tenha de se preocupar em carregar os seus objetos de valor. E também são bastante acessíveis. Isso é fantástico. Deve dar aos hóspedes muita tranquilidade sabendo que seus itens importantes estão seguros. Absolutamente. É uma coisa a menos para se estresar durante a sua viagem. Alguma vez teve algum problema em perder ou perder os seus pertences enquanto viajava? Sim, infelizmente. Uma vez deixei a minha carteira num táxi e tive de cancelar todos os meus cartões. Este serviço teria sido muito útil. Posso imaginar. Bem, vou definitivamente procurar usar uma dessas caixas na próxima vez que viajar.
Parece uma solução tão inteligente e simples. Lição 25. A ascensão do Pulitzer e Hearst. Ayana, sabia das influentes figuras editoras Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst? Não, não sei muito sobre eles. Quem eram e o que fizeram? Pulitzer e Hearst foram pioneiros do novo estilo de jornalismo e publicação no final do século XIX. Transformaram a indústria jornalística. Oh, isso é fascinante. Quais foram algumas das suas principais contribuições? Bem, o Pulitzer comprou o jornal New York World e usou histórias sensacionalistas e manchetes atraentes para atrair leitores. Esta abordagem do jornalismo amarelo foi muito eficaz. Entendo. E o Hearst? Hearst adotou uma abordagem semelhante com o seu jornal, o New York Journal. Envolveu-se numa competição feroz com o Pulitzer, tentando superar a reportagem sensacional um do outro. Uau! Então eles estavam a moldar uma nova era de publicação e jornalismo naquela altura. Isso deve ter tido um grande impacto. Absolutamente. As suas táticas ajudaram a tornar os jornais mais acessíveis e divertidos para o público em geral. Foi uma grande mudança em relação aos jornais de elite em fartos do passado. Lição 26. A ascensão da Palette e da Bolsa de Toronto. Ayana, sabia que a primeira corretora oficial da América do Norte foi criada em 1866? Não, não sabia disso. Onde estava localizada a primeira corretora? Foi fundada em Toronto, Canadá, por um homem chamado James Pellet. Começou a corretora Pellet Senior. Interessante. Que papel desempenhou a firma de Pellet no desenvolvimento dos mercados financeiros? Bem, a Pellet Senior tornou-se parte integrante da crescente Bolsa de Toronto. Ajudaram a estabelecer muitas das primeiras práticas e regulamentos comerciais. Entendo. Portanto, a empresa de Pellet foi realmente fundamental para moldar o mercado de ações canadiano naqueles primeiros dias. Exatamente. Pellet e a sua corretora foram cruciais para a subida da Bolsa de Toronto como um importante hub financeiro. Isso é realmente fascinante. Não sabia que Toronto era o lar de uma inovação financeira tão importante naquela altura. Sim, é um pedaço muitas vezes esquecido da história financeira. Mas a Bolsa de Toronto e a firma de Pellets tiveram um grande papel na evolução do mercado acionista. Lição 27. O trágico declínio da vida selvagem. Ayana, sabia que muitas espécies animais em todo o mundo enfrentam sérias ameaças à sua sobrevivência? Não, não sabia disso. Que tipo de ameaças enfrentam estes animais? Bem, muito disso tem a ver com a perda de habitat e a caça furtiva. Muitas espécies que antes eram abundantes estão agora a diminuir em número. Isso é muito preocupante. Quais são os animais que estão a ser mais impactados? Algumas das espécies mais atingidas incluem rinocerontes, elefantes, tigres e gorilas. As suas populações despencaram ao longo das últimas décadas. Isso é de partir o coração. Estes são animais tão incríveis e icônicos. O que está a fazer com que os seus números caíssem tão drasticamente?
É principalmente devido à desflorestação, urbanização e caça ilegal e caça furtiva. À medida que os seres humanos invadem os seus habitats naturais, estes animais lutam para sobreviver. Isso é simplesmente devastador. Temos de fazer mais para proteger estas espécies ameaçadas antes que seja tarde demais. Absolutamente. Os esforços de conservação estão em curso, mas é uma batalha difícil. Muitos destes animais estão à beira da extinção. Lição 28. Pesca na floresta tranquila. Ayana, alguma vez estiveste a pescar na floresta? Não, não posso dizer que sim. Como é? É uma experiência tão pacífica e serena. Os bosques são tranquilos e rodeados pela natureza. Isso soa adorável. Como é a pesca num cenário como esse? É fantástico. Os rios e ribeiros são normalmente menos lotados do que os locais de pesca populares perto das cidades. Deve ser muito bom ter a água só para si. Será que a pesca é boa? Absolutamente. Pode encontrar todo o tipo de truta e outros peixes de água doce. É uma forma muito relaxante de passar o dia. Parece tão idílico. Imagino que seria muito calmante sentar-se junto à água no meio da floresta. Definitivamente. Sem distrações, sem barulho, só você, os sons da natureza e a emoção de apanhar um peixe. Lição 29. Gênio criativo trabalhadora. Ayana, sabia que o Thomas Edison, o famoso inventor, disse uma vez que o seu sucesso se devia a muitas horas de trabalho árduo? A sério? Não sabia disso. É interessante ouvir que mesmo um gênio criativo como Edison atribuiu as suas realizações a um trabalho árduo. Exatamente. Acreditava que a inspiração e a criatividade eram apenas uma pequena parte da equação. A verdadeira chave era dedicar as longas horas e dedicação. Isso é uma boa lição para todos nós. Muitas vezes, pensamos que o sucesso vem de algum flash de brilho, quando na realidade é geralmente o resultado de um esforço persistente ao longo do tempo. Absolutamente. Edison era conhecido por trabalhar 18 horas por dia no seu laboratório, mexendo e experimentando até obter os resultados que queria. Não ficava sentado à espera de ideias que surgiram. Isso só mostra que Definitivamente. mesmo as mentes Acho mais que essa é uma criativas têm de mentalidade que trabalhar muitas duro. pessoas poderiam Talento e visão beneficiar são adotando. importantes, Não mas espere que têm a de ser inspiração apoiados por apareça. pura Saia e determinação. dedique tempo e esforço. Exatamente. A história de Edison é um grande lembrete de que o sucesso não é fácil, mas é possível através de um trabalho árduo e consistente. É um exemplo inspirador a seguir. Não podia estar mais de acordo. Se mesmo um visionário como o Edison tivesse de o fazer, então o resto de nós certamente não pode esperar que o sucesso caia no nosso colo. Lição 30. Os ritmos do jazz. Ayana, sabia que a música jazz tem as suas raízes na música afro-americana que foi influenciada por ritmos da África Ocidental? A sério? Não sabia que o género tinha ligações culturais tão profundas. Isso é fascinante. Sim, os ritmos sincopados e o estilo improvisado do jazz são fortemente influenciados pelas tradições musicais de diferentes regiões africanas.
Isso faz muito sentido. O jazz tem um som tão distinto e energético. É fixe aprender sobre as origens culturais que moldaram o seu desenvolvimento. Definitivamente. Os padrões de chamada e resposta, os polirritmos, muitos desses elementos centrais do jazz podem ser rastreados até práticas musicais na África Ocidental. É incrível como a música pode atuar como uma ponte cultural como essa, preservando e evoluindo tradições de uma parte do mundo para outra. Absolutamente. O jazz foi uma forma de os afro-americanos expressarem a sua identidade cultural única e património, mesmo quando se adaptaram à vida nos Estados Unidos. É uma maneira muito perspicaz de ver isso. O jazz não era apenas sobre a música em si, mas sobre manter essas profundas conexões culturais. Exatamente. Os ritmos, a improvisação, a expressão com alma, era tudo uma forma de manter viva essa herança africana, mesmo num novo contexto. Lição 31: Viajar para Londres. Ayana, vai a algum lugar hoje? Aliás, sim, vou a Londres para uma viagem rápida. Londres, hein? Isso soa excitante. O que o traz até lá? Só tenho de cuidar de um pequeno negócio pessoal. Nada demasiado glamouroso, mas estou ansioso pela mudança de cenário. Isso é fantástico. Quanto tempo vai ficar em Londres? Apenas alguns dias. Tenho algumas reuniões e depois voltarei para casa. Bom, bom. Está a planear fazer algum passeio enquanto lá estiver? Definitivamente. Quero tentar fazer uma visita ao Museu Britânico, se puder. E talvez dê um passeio pelo Hyde Park. Boas escolhas. O Museu Britânico tem uma coleção fantástica. E o Hyde Park é um local encantador e tranquilo no meio da cidade. Lição 32: Preservando memórias ancestrais. Ayana, ouvi dizer que tem trabalhado na preservação de algumas das memórias ancestrais da sua família. Isso soa muito interessante. Sim, está certo. É algo pelo qual tenho sido muito apaixonado ultimamente. Quero ter a certeza de que a história e as tradições da nossa família não estão perdidas. É um objetivo tão admirável. A preservação cultural é tão importante, especialmente no mundo acelerado e em constante mudança de hoje. Absolutamente. Sinto que corremos o risco de perder o contacto com as nossas raízes se não trabalharmos ativamente para documentar e transmitir essas histórias e rituais. Definitivamente. Que tipo de coisas têm feito para captar as memórias ancestrais da sua família? Bem, tenho conduzido entrevistas com os meus avós, a tentar gravar o maior número possível dos seus relatos em primeira mão. Tenho andado a ver fotos antigas de família e artefactos para juntar as peças da nossa história. É uma abordagem maravilhosa. As histórias orais e as lembranças físicas são formas tão poderosas de preservar esse património cultural. Exatamente. Quero que as minhas gerações futuras tenham uma ligação tangível com a origem de onde viemos. Não apenas fatos abstratos, mas histórias pessoais reais e objetos significativos. Acho isso tão admirável. É fácil que esse tipo de tradições e memórias se percam ao longo do tempo, portanto, tomar a iniciativa de as documentar é realmente valioso.
Lição 33. Saborear frutas da época. Ayana, está a desfrutar de todas as frutas frescas da estação agora? Definitivamente. Esta altura do ano é a minha favorita para fruta. Ultimamente, tenho-me entregado a tantos morangos. Assim, a época do morango é a melhor. Não há nada como esse sabor doce e suculento. Ursai. Tento comer o máximo que posso enquanto estão no auge. Têm um sabor muito melhor do que os que se pode obter durante todo o ano. Absolutamente. Comer fruta no auge da sua estação é um prazer. Os sabores são muito mais vibrantes e intensos. Exatamente. Adoro como diferentes frutas entram na estação em diferentes épocas do ano. Isso deixa-me ansioso pelo que vai a seguir. Definitivamente. É uma ótima maneira de ficar ligado aos ritmos da natureza e às mudanças das estações. Definitivamente. E é tão gratificante saborear qualquer fruta que seja mais fresca e abundante no momento. Concordo. Em vez de comer as mesmas frutas durante todo o ano, é mais divertido abraçar o que está na estação. Lição 34. Sonhar com carros. Ayana, se eu tivesse $1 milhão, com certeza compraria um Mustang elegante. A sério? Eu sou mais do tipo Pontiac Sunbird. O estilo retro é tão apelativo. Um Sunbird, não é? É uma escolha ousada. Mas consigo ver o encanto nesse look clássico. Absolutamente. Além disso, seria muito mais prático para o meu deslocamento diário. Um Mustang pode ser um pouco chamativo, não acha? Você faz uma boa observação. Talvez eu devesse reconsiderar e ir para algo um pouco mais discreto. A variedade é o tempero da vida. Cada um de nós pode ter os nossos carros de sonho e revezar-nos a conduzi-los. Gosto da maneira como pensam. Poderíamos fazer uma viagem no teu Sunbird um dia e depois mudar para o meu Mustang no outro. Agora estás a falar. Este está a moldar para ser o plano perfeito. Vamos ter de começar a poupar esses milhões. Ah, acertou. Mas vai valer a pena fazer um cruzeiro pela cidade em grande estilo. Lição 35. Diversão e jogos. Ayana, ouviu falar da nova sala de jogos que acabou de abrir no centro da cidade? Oh sim, queria ver aquele sítio. Adoro um bom jogo de pinball. O mesmo aqui. E também tem todos os jogos de vídeo mais recentes. Devíamos ir juntos algum dia. Definitivamente. Estou sempre pronto para uma competição amistosa. Talvez possamos até dar um mergulho na piscina do hotel depois. Oh, isso soa perfeito. Um pouco de jogo, um pouco de natação, o dia perfeito de relaxamento. Absolutamente. Podemos despertar o apetite jogando todos esses jogos e depois refrescar-nos na piscina. Parece um plano. Já estou ansioso por isso. Isto vai ser uma explosão. Também. Vamos divertir-nos muito.
Mal posso esperar para ver quem é o campeão de pinball. O está acendido. Prepare-se para se surpreender com as minhas habilidades. Lição 36. Explorando religiões. Ayana, sabia que duas das maiores religiões do mundo tinham um único Deus principal? Isso é interessante. A que religiões está a referir-se? Bem, há o judaísmo, que gera em torno da adoração de Yahweh. E depois há o Islão, que se concentra no único Deus, Alá. Ah, percebi. É um paralelo fascinante entre esses dois antigos sistemas de crenças. Definitivamente. É incrível como diferentes culturas podem chegar a conceitos teológicos semelhantes de forma independente. Absolutamente. Isso só mostra a necessidade humana universal de encontrar significado e o divino. Concordo plenamente. A religião desempenhou um papel tão crucial na formação das civilizações ao longo da história. Definitivamente. É sempre esclarecedor aprender sobre as semelhanças e diferenças entre as grandes religiões do mundo. Concordado. Há tanta coisa que podemos aprender explorando estas tradições espirituais. Lição 37. Planeamento de férias. Ayana, já começou a planear a nossa próxima viagem? Pode apostar. Mal posso esperar para fugir um pouco. Vai ser o refúgio perfeito. Fantástico! O que acha que devemos ter a certeza de embalar? Bem, vamos ver. Roupas confortáveis, fatos de banho, protetor solar e, claro, as nossas câmaras para captar todas as memórias. Boa chamada! Não podemos esquecer o essencial. E talvez alguns livros para ler à beira da piscina. Absolutamente. Tem de ter algum material de leitura leve para esses momentos relaxantes. Definitivamente. Esta vai ser uma pausa tão refrescante da rotina diária. Eu sei, certo? É exatamente o que precisamos para recarregar e voltar a sentir-se rejuvenescido. Disseste isso. Estou realmente ansioso por isso. Esta viagem vai ser fantástica. Lição 38. Planos noturnos. Ayana, algum grande plano para a noite? Bem, estava a pensar em ir para o ginásio para um treino. E tu? O ginásio, hein? É uma forma produtiva de passar a noite. Absolutamente. Tem de manter esse corpo em forma. E vocês? Algum plano empolgante? Para ser honesto, e apenas relaxar em casa. Talvez fique por dentro de algumas leituras. Lendo. Ai? Isso soa como uma maneira agradável e pacífica de relaxar. Sim, às vezes é bom ter calma, sabe? Recarregue as pilhas. Ouço isso. Todos precisamos desses momentos de calma e solidão de vez em quando. Definitivamente. Mas ei, se não se importam com a companhia, eu poderia ir ao ginásio. Lição 39. Planos de viagem.
Ai, Ana, ouviu falar que precisamos mostrar os nossos bilhetes no portão antes de embarcar no avião? A sério? Não sabia disso. Espero que haja espaço suficiente para toda a nossa bagagem. Eu também. Arrumei algumas coisas para a viagem. O mesmo aqui. Só teremos de nos certificar de que tudo se encaixa. Definitivamente. Estou animado para ver os pontos turísticos assim que chegarmos. Já procurou alguma atração imperdível? Sim, fiz uma lista dos melhores sítios que deveríamos visitar. Há um museu de arte, uma catedral histórica e um belo parque que quero ver. Fantástico! Isso soa como um ótimo itinerário. Mal posso esperar para experimentar a cultura local. Eu também não. Esta viagem vai ser muito divertida. Absolutamente. Fico feliz por estarmos a fazer isto juntos. Lição 40. Cursos online. Olá, Ana. Tem feito algum curso online ultimamente? Sim, acabei de me inscrever em alguns. Adoro o quão acessíveis e convenientes são. Eu também. Também é acessível em comparação com as aulas tradicionais. Definitivamente. Os cursos que estou a fazer abrangem uma vasta gama de tópicos, desde a codificação até à escrita criativa. Isso é fantástico. Estou a fazer um curso de economia que tem sido muito informativo. Agradável. A aprendizagem online é uma ótima maneira de expandir as nossas competências e conhecimentos. Concordo. Foi uma virada de jogo para mim. Absolutamente. Estou a gostar muito da flexibilidade e da experiência de aprendizagem personalizada. O mesmo aqui. Este é o futuro da educação.